Assim, uma pessoa sensacional, né? Porque ele era muito amigo, muito companheiro. Uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente positiva. Ele falava o que tinha que falar e agia da forma que tinha que agir. Ele era muito querido dentro do conselho e também junto à classe contábil paranaense. Podia pedir qualquer coisa para ele deixava o que ele estava fazendo para vir ajudar a gente. Sempre foi assim, muito correto, assim, tinha um caráter excepcional. Ensinou muito a gente. Tudo ele falava, né? Nunca pegue nenhuma caneta de ninguém, porque isso não é correto, você se pegou, vai lá, devolva. Isso ele sempre nos ensinou. Sempre, a visão dele sempre era em benefício às entidades, à coletividade, no sentido de criar, né, uma energia positiva para a classe contábil. Não era temido, mas ele era respeitado, é diferente. Eu acho que você respeita quem conhece, né? E ele tinha muito conhecimento a respeito das instituições nossas, dos sindicatos, do Conselho e da classe contábil do Paraná. Tem filhos que respeitam seus pais, mas não os admiram. E o meu pai, o nosso pai, porque nós somos eu e mais 2 irmãos, a gente aprendeu a respeitá-lo e admirá-lo por tudo que ele é. E o que nós somos hoje, com assim um caráter idêntico quase ao do meu pai, né? Porque tudo foi o que o pai nos ensinou. A ter educação com as pessoas, respeitar o próximo, ajudar o próximo. Também o Gilberto, na sua trajetória, nos ajudou muito, não apenas nas entidades, porque passou sindicatos, federação e CRC, mas também ele foi vogal da Junta Comercial do Estado do Paraná, onde contribuiu muito para o desenvolvimento, agilidade nos processos, ajudando muito os contabilistas que precisavam desse serviço. A maior dificuldade hoje que o contabilista, que o profissional da contabilidade tem, é com a burocracia e a complexidade das leis, né? E o Gilberto era absolutamente contra esse tipo de burocracia que impedia o exercício da profissão contábil. Tanto é que ele foi para a Junta Comercial e nos trouxe assim, grande avanço, grande agilidade, porque nós precisávamos de alguma coisa, falava com o Gilberto Nassif, ele estava lá dentro da Junta Comercial e ele fazia as coisas acontecer sem burocracia. Então isso foi uma marca do Gilberto que a gente recorda e muito nos gratificou na época. Através da profissão dele, ele conseguiu criar bem todos os filhos, né? Nunca deixou faltar nada. Foi um ótimo provedor dentro de casa também. Bem assim, quando ele começou, ele ficava tipo 1 mês fora de casa. Aí minha mãe que ficava com toda a responsabilidade da casa, de cuidar de 3 filhos, né? Sozinha, esperando ele chegar, voltar. Ele falava que muitas vezes ele viajava de Fusca pelas estradas, assim, não era nem asfalto, nada, era terra batida e... Ele andava de ônibus de linha, ele saía de Curitiba e ia a Foz do Iguaçu buscar documentação para fazer o registro dos profissionais em Curitiba. Saía de Curitiba e ia a Londrina, Maringá e até as menores cidades para juntar a documentação dos profissionais, trazer a Curitiba, fazer o registro e devolver a esses profissionais. Eram viagens operacionais do CRC, né? Nós temos 52 delegacias no interior do estado, então eventualmente você tem que ir para lá, tem que conversar com os delegados, nomear novos delegados, tirar delegados, tal. E às vezes reuniões com contabilistas, né? Reuniões dos sindicatos, e ele era um parceiro para isso, ele adorava isso. Para deixar ele contente era viajar para o interior do estado. Ele acordava cedo e ele era o primeiro a começar e o último a parar os trabalhos do dia. E ele não tinha preguiça para nada. Passava numa cidadezinha lá que nem nome tinha, ele dizia, aqui tem um contador fulano de tal. Se ia lá, ele conhecia o contador, conhecia a esposa, perguntava o nome como é que estavam os filhos, sabia tudo. E aí ele tinha um carisma fantástico, né? O Gilberto Nassif, ele foi o paizão de muitos de nós que hoje doa parte do seu tempo às entidades da classe contábil do Estado do Paraná. O Gilberto Nassif sempre foi um inovador, né? Nos ensinou
o que era participar de um sindicato, o que era um sindicato, nos ensinou o que era o CRC e como é que funcionava o CRC. Então ele nos ajudou a dar os primeiros passos para que a gente pudesse participar dessas instituições. Ele foi presidente do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, né, que é o terceiro sindicato mais antigo do país, tem uma tradição na área confederativa. E o Gilberto Nassif nos deu a honra de presidir o nosso sindicato e fazer um trabalho muito intenso e significativo para a classe contábil. Inclusive, na sua gestão, foi adquirida a sede urbana desse sindicato, e cujo endereço ainda está lá, na Souza Naves 381, onde funciona o Sindicato dos Contabilistas até hoje, graças a esse trabalho e esse empenho do Gilberto Nassif. E sempre tinha uma solução para tudo. Então, quando você tinha alguma dúvida, algum questionamento com relação à participação nessas entidades, você podia chegar e perguntar para ele que com certeza ele te dava um caminho, ele te dava uma solução. Para mim, eu aprendi muito com ele em relação ao sindicato, né? Porque eu frequentava o sindicato como diretor e acabei sendo presidente do sindicato. E a forma de conduzir o sindicato, a forma de fazer política, de conversar, muitas coisas eu herdei do Gilberto Nassif. Eu, quando entrei no CRC em 1996, foi uma das primeiras pessoas com quem eu convivi. Ele já havia sido funcionário do conselho e tinha depois assumido o cargo de conselheiro do CRC Paraná. Uma pessoa boníssima, que já me acolheu de braços abertos, que fazia com que a gente se sentisse em casa e que tinha um conhecimento muito grande, não só da parte operacional do CRC interno, como também da política do CRC. Um dos desbravadores das entidades de classe no Paraná, ele praticamente foi um dos que começou esse trabalho aí, né? Os sindicatos, né, que temos o sindicato das empresas contábeis, o sindicato dos contabilistas, as associações de contabilistas, a própria federação, que congrega os sindicatos, e o próprio CRC. Ele atuou em todas. Fazia bastante coisa mesmo. Ele sempre queria estar envolvido em alguma coisa. Para ele, assim, se ele parasse, era o fim. Onde ele já chegava falando, ele já chegava dando as cartas, chegava perguntando e assim sucessivamente. Ele entrava correndo, eu já saía correndo também. Ele ia em 10 casas no mesmo dia, sempre foi ligeirinho. E que ele tinha sido atropelado e tinha saído do hospital, mas queria ir lá pescar, daí arrumamos uma cadeira de roda e foi com o pezinho machucado e tudo e foi pescar. Uma coisa que aconteceu foi na pescaria, assim, que até o pessoal de lá, onde é que ele ia sempre com o seu Kenji, comentou que o pai ia de carona com o seu Kenji, mas às vezes o seu Kenji queria conversar muito quando meu pai estava pescando, meu pai brigava com ele e disse que ia embora. Mas meu pai não podia ir embora, pois ele estava de carona com o seu Kenji, né? Eu estava fazendo uma reforma na minha casa e tinha um pessoal trocando o telhado da casa. Era um sábado pela manhã. Eu tinha saído. Quando eu voltei, eu vi o carro do seu Gilberto na frente da minha casa. Desci, perguntei para minha esposa, o seu Gilberto está aí? Quando eu vi que ele estava lá em cima do telhado, ele com 75 anos de idade, lá em cima do telhado, brigando com os pedreiros lá, porque não estava fazendo a coisa certa. Ele cuidava da gente como se fosse um filho, né? Frequentava a casa da gente. Às vezes ele fazia os famosos quibes, né? Que é de descendência árabe, turca, não sei. E ele fazia quibe maravilhoso e sempre trazia um pouquinho para a gente. Quando ele estava em casa, a gente procurava sair, passear. Só quando tinha jogo do Atlético, daí ninguém podia passear. Ele era fanático, mas ele entendia de futebol, sabe? Ele gostava de conversar. Obviamente que ele respeitava, vamos dizer assim, os gostos das demais pessoas, né? Mas acima de tudo ele era desportista, mas ele sempre que podia ele estava tirando uma casquinha ou do Paraná, ou do Coxa, ou de outros times, né? Principalmente quando perdiam para o Atlético. Realmente ele sempre defendia as cores rubro-negras. Vamos marchar, sempre cantando. Então eu posso dizer que para mim foi um grande privilégio ter sido amigo e convivido com o Gilberto Nassif durante esses anos todos. Tornou-se um grande amigo meu. Ele era meu companheiro de viagens, a gente virou esse Paraná aí
de norte a sul, de leste a oeste, visitando contabilistas, visitando delegados do CRC. É porque ele foi um dos pioneiros praticamente do CRC para fazer esse trabalho tudo, né? Para nós é um orgulho muito grande, né? Porque muita gente passa nessa terra e não deixa os frutos, né? E graças a Deus meu pai deixou. E quero até agradecer, sim, por essa homenagem que estão fazendo a ele, né? Toda a família fica muito feliz, muito agradecida de coração mesmo. Então ele ajudou a construir a história da classe contábil do Estado do Paraná, sabe? Então eu acho que ele tem que ser lembrado dessa forma, eu acho que ele faz jus a esta honraria, justamente por isso, por tudo aquilo que ele plantou e que a gente colhe até hoje aqui no Paraná. O Gilberto Nassif é merecedor dessa homenagem. Eu quero parabenizar o contador João Eloy, que está possibilitando de nós fazer essa homenagem. É um ícone da classe contábil do Estado do Paraná, que é o Gilberto Nassif.